Bom dia a todos, que Deus abençoe você que acompanha o nosso canal aqui, que é inscrito, que nos dê essa força aí, que nos dê esse like. Eu gostaria de compartilhar uma história com você e fazer uma pergunta muito interessante aqui. A história está em Lucas 18, versos 9 a 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como ainda este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Infelizmente, dentro do nosso meio, existem a tendência a pensamentos perfeccionistas, e eu tenho percebido que isso tem aumentado assim, e eu até fico assim surpreso com isso, né? Com o aumento disso. Porque realmente para mim essa doutrina não faz sentido algum, carece de base bíblica, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: segundo o perfeccionista nessa história do fariseu e do publicano, quem seria justificado? O fariseu ou o publicano? Olha que interessante, porque nós vemos comentários de algumas pessoas que se consideram acima espiritualmente dos outros porque deixam de comer carne vermelha, porque não usam porque não ouvem músicas com bateria, comentários assim do tipo que: se você come carne vermelha, você não é adventista de verdade. Querendo dizer, mesmo que indiretamente, eu sou adventista de verdade, porque eu não como carne vermelha, né? Porque na realidade é quando você começa a apontar que a pessoa não é adventista de verdade, um cristão de verdade, porque não come carne vermelha, é um problema, porque aí indiretamente você está querendo dizer: então eu sou um cristão de verdade, porque eu não como. E isso não tem base bíblica alguma, né? Não tem base bíblica alguma. Fazer uma afirmação dessa, querer dizer que isso é sinônimo de caráter, de salvação. E aqui você vê nesse texto interessante, é que aqui o fariseu ele cita coisas que realmente são bíblicas. Olha, eu não adultero, eu não roubo, eu não sou injusto, né? Com os demais homens, ele não se compara apenas com aquele publicano, ele se compara com os demais homens, com todos os outros ao seu redor, porque não sou como os demais homens, e nem também como este publicano aqui. Então ele exalta aqui: porque eu não faço essas coisas erradas aqui, eu sou melhor que os outros. E porque eu faço essas coisas aqui, por exemplo, como jejuar e dar o dízimo de tudo quanto ganho. E olha que o dízimo é bíblico também, né? Assim como é bíblico que é errado ser roubador, ser injusto, ser adúltero, é bíblico também a questão do dízimo, de devolver o dízimo. E ele se gloria por isso, por deixar de fazer tais coisas, ou porque faz outras coisas, né? E você percebe aqui que o publicano ele já tem uma atitude diferente, sabe? Ele percebe que as suas obras não têm valor algum. A palavra de Deus diz que as nossas justiças, até as nossas justiças, são como trapos de imundícia. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Porque se nossas justiças fossem suficientes,
nós não íamos precisar da graça de Deus. E nós nunca vamos deixar de precisar de Deus. Mesmo na eternidade, nós nunca vamos deixar de precisar de Deus. Jesus sempre nos será útil. Mais do que útil, né? Útil é uma palavra bem, né? Limitada, né? Mas Jesus nos será essencial para a nossa vida. Então, o publicano, ele falava: "Se propício a mim, pecador". Ele olhava para dentro de si e falava: "Sou pecador, estou condenado, Pai, preciso da sua graça". E quem desceu justificado para casa, segundo o verso? O publicano. O publicano, não aquele que falava: eu dou o dízimo, ainda bem, Senhor, que eu dou o dízimo, sou melhor do que ele, sou mais cristão do que ele. Você vê comentários de pessoas assim, é incrível. Não sei o que, eu alcancei um nível espiritual mais elevado, porque eu passei a praticar isso e aquilo, e quem não pratica, tudo bem, no final quem vai ficar em pé é o trigo, como se fosse assim uma obra em específico que fosse definir quem é o trigo e quem é o joio, não quem aceita de fato a graça de Cristo. Não estou dizendo que as obras e a lei de Deus não é importante, ok? A gente mas tem que ser vista pela perspectiva correta, a perspectiva da graça de Cristo. E mesmo com a graça de Cristo na nossa vida, nós somos pecadores ainda e vamos precisar da salvação, e as obras não serão suficientes para nos salvar. Não serão. Ainda mais com coisas que não são claras na Bíblia. Ainda mais com coisas que não são claras na Bíblia, como deixar de comer carne vermelha ou comer carne vermelha e tal, essas coisas, sabe? O que adianta, né? O que adianta a pessoa ter um determinado estilo de vida e ficar se desfazendo dos outros? Não adianta nada, meu irmão. O fruto do Espírito não é só não é só a temperança. Tem outros, o amor. O que adianta você ser vegetariano e você não ter amor nas pessoas? Você não ser bom para as pessoas e outras coisas, né? Não adianta nada. Sempre a gente deixa uma lacuna. Todo mundo tem defeito, entendeu? Você vai analisar minha vida aqui, eu vou ter defeito. Eu vou precisar da graça de Cristo. Eu não sou exemplo de cristão, eu não me acho um exemplo de cristão. Na realidade, eu sirvo a Deus porque eu realmente sei que eu sou um miserável. Eu não sou exemplo de cristão coisa nenhuma, entendeu? Eu sei do quanto eu sou mal, por isso que eu sei da graça de Cristo, que eu preciso da graça de Cristo na minha vida. Mas, segundo o perfeccionismo, mesmo que você, perfeccionista, esteja assistindo esse vídeo e queira discordar, mas mesmo assim, mesmo indiretamente, você justificaria aqui o fariseu e não o publicano. Então, é mais válido aquela pessoa que às vezes ainda se alimenta da carne vermelha, que faz mal à saúde mesmo, tá? Faz mal à saúde, isso é inegável. Mas ela bate no peito e fala: olha, eu sou pecador. Daquela pessoa que se diz vegetariano e fica se sentindo melhor do que os outros. Entende? Mas eu estou dizendo assim, eu não estou assim. Já faz um tempo que eu não estou comendo carne, né? E eu recomendo você, realmente, faça planos, né, para mudar sua alimentação para uma alimentação mais saudável. Vai ser melhor para você, você vai ter mais saúde, sua mente vai funcionar melhor, né? Isso é inegável. Isso é inegável. A reforma de saúde, ela é importante nos dias de hoje. Eu não estou negando a importância da reforma da saúde. É uma vantagem para você. A reforma da saúde, ela vai ser uma vantagem a mais para você. E nesses últimos dias, quanto mais vantagem a gente tiver, melhor. Quem vai para a guerra tendo armas ali e não se utiliza de todos os recursos? Quanto mais recursos numa guerra, é melhor. Entende? E é uma vantagem. É inegável isso. Mas eu dizer que a pessoa vai ser salva ou não, que a pessoa é menos cristã ou não do que eu, aí é muita prepotência da minha parte. Então temos que tomar cuidado para não ficarmos assim focando na forma de legalismo na obra. Eu sou melhor do que ele porque eu tenho um estilo de vida, de alimentação diferente do dele.
ou porque ele tem determinada dificuldade, algum vício que eu não tenho. Não, jamais, irmão. Isso aí não é mensagem bíblica. Isso é legalismo, isso é perfeccionismo puro. Isso é uma mensagem pesada. É um fardo pesado que você vai ter que lidar. Porque você vai olhar para dentro de si e você vai se reprovar na própria régua. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, sabe? Então você vai olhar para dentro de si e você vai se cobrar tanto por coisas às vezes que nem estão claramente na Bíblia. E às vezes assim, sabe? E se utilizam dos trechos de Ellen White, tirando do contexto, sabe? E tudo bem, né? O contexto não importa. Mas aí você pega, se você não considera o contexto em que os textos foram escritos, aí você tem esse problema aí, porque vai ter texto que vai dar a entender que Ellen White era perfeccionista e vai ter texto que vai dar a entender que ela não era. Isso é verdade. Mas as pessoas que elas são perfeccionistas, elas só pegam os trechos de Ellen White que aparentemente colaboram com o seu ponto de vista. E aqueles textos que apresentam um problema para o seu ponto de vista, elas simplesmente ignoram como um cardápio. Você escolhe aqui essa comida eu gosto, essa comida eu não gosto. Essa comida eu gosto, essa comida eu não quero. Entendeu? E se você apresenta um texto assim, elas simplesmente te ignoram, sabe? Ignoram. É como se você não tivesse nem falado, sabe? Tamanha a mente fechada que é às vezes. Então tomem cuidado com essa questão da salvação pelas obras. Porque pelas obras não ficam nenhum sequer, sabe? Pelas obras não ficam nenhum sequer. Todo mundo tem a justiça como um trapo de imundícia. Ninguém pode se salvar pelas próprias obras. E as pessoas que são legalistas, o céu seria dividido em vários níveis, né? Um nível acima é quem é vegetariano, quem levou muitas pessoas ao batismo, vamos colocar o exemplo, e muitas outras coisas boas. Aí um nível abaixo, aquela pessoa tá bom, ela levou bastante pessoas ao batismo, mas ela não se tornou um vegetariano. E olha que tem pessoas que acreditam que essas pessoas nem vão para o céu, né? Isso que é pior, nem vão estar lá. Então, é uma pergunta para você refletir, né? Segundo esse perfeccionismo aí, quem seria justificado nessa parábola aqui? O fariseu ou o publicano? Para quem continua defendendo o perfeccionismo, salvação pelas obras, infelizmente não tem para onde correr. Você defenderia o fariseu nessa condição aqui. Porque a salvação é unicamente pela graça de Cristo e não pelas obras. Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e até mais.